Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Medicina Militar aqui do Unisalesiano, campus de Araçatuba, São Paulo. E hoje estamos aqui para mais uma gravação desse evento da faculdade, do CIT, em mais um ano participando. E eu estou aqui com a presença do primeiro e segundo secretário da Liga, Matheus Simão e a Lívia. Pode se apresentar, pessoal? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou o primeiro secretário e também fundador da LAN aqui do Salesiano. É uma honra estar aqui, mais um podcast sendo gravado, meu primeiro CIT, mas mais um podcast, estou muito feliz de estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia, eu sou a segunda secretária, comecei na diretoria da Liga esse semestre e talvez, né, eu serei a futura presidente da Liga. Então... Talvez com certeza, no caso. É isso aí. Aí é. A Lívia está escalada para ser a próxima presidente que vai assumir meu lugar. E hoje a gente está aqui com a nossa preceptora, doutora Carol. Mais uma vez. Mais uma vez com a gente. Pode se apresentar, doutora. Bom, meu nome é Caroline, sou preceptora da Liga de Medicina Militar, fundada pelos alunos, principalmente aqui Gabriel. O Matheus tem mais um aluno que não está presente, que é o outro Gabriel. E futuramente aí a Lívia vai assumir a presidência, né? Muito feliz, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu não vou falar todo o meu currículo não, tá, gente? Eu vou... É isso aí, tá bom? Muita coisa. No seu tempo. Então vamos começar falando sobre a atuação do médico militar? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Perfeito. Bom, a gente pode seguir um roteiro ou vocês podem ir perguntando pra mim, tá? Eu vou passando aqui, eu deixei meio que previamente organizado. Eu vou falar o principal e aí vocês vão me perguntando para ficar uma coisa mais assim fluida, tá? Uhum. Bom, o médico militar, independente se for na aeronáutica, na marinha ou no exército, ele vai ter diversas opções de função, tá? O que significa isso? Que ele vai agir de diversas maneiras dentro das Forças Armadas, não só atendendo o paciente, tá? Como o militar, o médico militar, ele é graduado, ele tem uma graduação, uma faculdade, então ele já inicia a sua carreira ou como médico temporário como um oficial. Então, aspirante, depois oficial. Então, antes de ser médico, ele é um militar oficial. E ele precisa seguir as funções e os deveres como tal. Dentro deste universo de funções e deveres, né, de oficial, eu vou expor para vocês que existem alguns regulamentos, tá? Mas para não ficar muito maçante, a gente vai misturando aí o conteúdo. Além disso, o médico também ele vai fazer os atendimentos ambulatoriais e hospitalar, vai depender de onde ele vai servir, tá? No meu caso, eu servi num batalhão, então eu fiz o atendimento ambulatorial. Porém, tem alguns médicos que servem em hospitais. Daí vai fazer a mesma coisa que o médico faz no hospital. Né? Então tem plantão, vai ter enfermaria, tem lá o PS, então vai ter uma escala onde esses médicos vão rodar. Mas essa disponibilidade de onde o médico vai rodar varia de acordo com a região militar? E aí é você que escolhe o local que você é destinado ou é de acordo com a necessidade da região militar que você está servindo? Bom, se você é especialista, vamos supor, você já tem uma residência de clínica médica, tá? E você quer ser temporário, igual foi no meu caso. Eu fui direto para uma região militar específica, né? Obviamente, eu escolhi lá a 5ª região, fiz a prova. E eu escolhi como prioridade ir para o batalhão porque era onde meu marido estava. Porém, como especialista, eu poderia ter escolhido algum hospital. Então, na hora que eles me convocaram ali para escolher o local, eu poderia ter essa possibilidade porque tinha vaga de clínica médica, tá? Mas no início, tipo, no começo mesmo, depois que você, acho que faz a prova, né, pra passar, você tem já essa possibilidade de escolha ou você tem que ir pro local, tipo, não sei, lá pra cima? Não, tem a possibilidade de escolha, sim. Então, eu escolhi ir pra Apucarana. Porém, existe assim, é uma lista enorme, cheia de candidatos. Vamos supor, tinha 5.000 pessoas ali. Então, as pessoas são designadas de acordo com o que elas decidiram, escolheram. Então, no caso, eles vão filtrando e vão separando os grupos. Porém, tem um listão geral. O que significa isso? Então, vamos supor, na minha cidade, lá que eu escolhi na Apucarana, tinham 9 pessoas concorrendo comigo para Apucarana. Mas no listão geral eram 5.000. Então, eu tinha 2 classificações, uma classificação geral e uma classificação da cidade. Como abriu a vaga para a cidade, eu fui chamada lá, eu não fui para o listão. Mas, se tivesse sobrado, eu teria ido pro listão. Aí eu poderia escolher onde eu queria, onde sobrou, entendeu? Sim. Mas esse critério para eles escolherem quem da lista, ele é baseado na prova ou tem algum Quem critério? escolhe é você.
Não, mas, por exemplo, vamos supor que tem as 9 pessoas querendo ir pra Apucarana. Uhum. Como que eles vão escolher quais dessas 9 que vão e quais dessas 9 que não vão? Você tem a prova, você vai tirar uma nota e Na vai ter uma prova. classificação. E aí vai sendo desclassificado de acordo com o que você vai passando ali dentro, né? Uhum. Tipo, exame médico, prova teórica, prova prática, eles vão desclassificando até sobrar ali o primeiro da lista. Se o primeiro da lista faltar no dia da... é tipo uma entrevista que tem. E ele faltou, né? E aí eu fui logo em seguida. Eu fui nesse dia, eu tava lá, então Aí você foi deu classificada. certo. Fui classificada automaticamente. E É uma aí- surpresa até o último minuto, né? E foi pro batalhão daí. Aí lá dentro o atendimento funciona como um atendimento primário? A atuação do médico ali? Sim, atendimento como se fosse uma UBS, porém existem as urgências e emergências que podem acontecer Entendi. ali. Mas aí o atendimento, ele fica restrito somente aos militares do batalhão ou a todas as famílias dos militares É também? uma dúvida que me pega bastante. Depende Assim. de onde você estiver servindo. No meu caso, Apucarana, eu atendia a família militar inteira. Entendi. Crianças, mulheres, todo mundo. Que pessoal que morava no batalhão também? As famílias dos militares ou não? Na verdade, o pessoal não mora no batalhão. Quem mora no batalhão a gente chama de laranjeira, né? Que é o pessoal que não tem na residência ou que tá, Entendi. por exemplo, no internato, né? Uhum. Então, esse pessoal é atendido, os militares são atendidos e as famílias que moram nos casas normais ou nos PNEs, que a gente chama, né? Que são do exército. E aí eu atendo todo mundo. Só que, por exemplo, em Curitiba, que foi onde o meu marido serviu e eu morei lá depois, lá não tem atendimento de família militar. Porque lá tem um hospital. Então, o batalhão de lá não faz o atendimento da família. Só o hospital, entendeu? Uhum. Perfeito. Caiu. É isso. Além disso, né, dentro do atendimento ambulatorial, a gente também faz a função de auditor médico ou de perito técnico de guarnição. O perito médico de organização militar. Porque o perito médico de guarnição tem que ser um médico de carreira, geralmente, que faz esse aí, que é maior, né? E o auditor médico, eu tive experiência no primeiro ano de ser auditora médica, então eu ia nos hospitais fazer avaliação, né? Então, contas. Então, junto com o FUSEX, que é o plano de saúde do Exército, eu estava sempre ali com eles. Então, realmente, era uma função que eu não ia exercer se eu não estivesse lá, entendeu? Então, foi uma experiência diferente. Eu fazia as visitas hospitalares. E eu tinha que sair paramentada, com arma e tudo. Né? A regra, né? E aí, como perito médico, você faz a perícia assistencial, que é externa. E você também faz as perícias internas, que é como se fosse um médico do trabalho. Sim. Uhum. Dizer assim. Uhum. Chefe de seção de saúde, então é o militar mais antigo ali da unidade, no caso o médico mais antigo. Eu fui chefe de seção de saúde no segundo ano. E você tem outras atribuições ali, muito mais burocráticas e administrativas. Sem contar que você tem que cuidar da galera toda ali da seção de saúde, né? Tudo é responsabilidade sua. Quando você foi com a doutora Catenassi, lembra de quando vocês sim. conheceram lá? Você que era chefe, não era? Eu era chefe. Daquela missão era, Eu era né? chefe. Eu era chefe da seção de saúde no meu batalhão e ela do dela. Acho que ela era do dela já. Entendi. É de cada batalhão a seção de saúde. No caso, não tinha uma chefe da saúde lá. Só que ela era mais antiga, então, teoricamente, se tivesse... Porque a gente estava fazendo funções diferentes lá na missão, né? Uhum. Mas, teoricamente, eu respeitaria ela, no caso, por ela ser mais antiga, né? Ela já era, acho que, primeiro tenente, eu era segundo. Entendi. Entendi. E aí tem as outras coisas que vão acontecer que seriam extra, né? Então, saúde em campanha, que seriam como montar os hospitais de campanha, ambulatórios nas missões, medicina de guerra, medicina preventiva em campo, as missões de paz da ONU, ações cívicos sociais, resposta a desastres e treinamentos de ensino. Então, tudo isso é tudo completo. Então, pode surgir do nada. Por exemplo, teve enchente lá no Rio Grande do Sul. Eu não estava mais dentro do exército, mas várias pessoas que eu conheço que estavam lá foram convocados, médicos, combatentes, né? Então, oficiais, sargentos, enfim. Então, a gente participa dessas situações. E isso de diferentes regiões militares, né? Que foram convocados para servir lá. No caso do desastre do Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, eu não tenho certeza, mas geralmente eles pegam guarnições próximas ali, né? Entendi. Então, por exemplo, o pessoal que está servindo na região ali do Rio Grande do Sul, que eu não lembro qual era, ou na quinta região, que é Santa Catarina, um pouquinho ali, e Paraná, né? Sim. Então, eles vão pegar batalhões diversos, não vai ser só um batalhão que vai ajudar, vão ser vários, né? Eles pegam
mini frações desses batalhões, vamos dizer assim, pessoas, né, grupos pequenos, para montar uma companhia maior. Porque eu não posso desfalcar também um batalhão inteiro, né? Todo mundo desse batalhão vai lá. Não. Então, faz esse jogo, né? Geralmente, quem faz isso é o general de brigada divisão, se eu não me engano. Nesse caso, eu acho que foi de divisão, porque foi maior. Ele vai dividir quem vai, e aí os batalhões têm que responder, aí tem que mandar os militares para lá. Entendi. Mas você não chegou a ser convocada, não? Não, eu não tava mais. Ah, tá. Eu não tava mais. Quando eu tava, eu tinha a acolhida, que era ali, se eu não me engano, em Roraima, que a gente acolhia os venezuelanos. Eu me inscrevi, mas eu não fui chamada. Eles estavam dando preferência para quem era de carreira, né? Aham, Porque conta ponto para eles. entendi. Então eu acabei não indo. Legal. Aqui tem uma imagem, então, de uma formação de... Não chega a ser um hospital de campanha, né? Porque não é um hospital. Mas é como se fosse um mini ambulatório. É uma barraca com suprimentos. Barra com suprimentos. É que não tá toda montada aqui, mas tinha cadeira, né? Para o pessoal ficar esperando atendimento. A gente levou 3 macas. Então, nós colocamos as macas para medicar o pessoal, fazer soroterapia, medicação injetável. Os meninos montaram esses biombos para separar ali, porque às vezes tinha que fazer injeção intramuscular, né? Para não ficar todo mundo exposto, né? Ali no fundo, depois daquela... Tipo aquela cortina ali improvisada, a gente montou as nossas barracas, então a gente dormia lá. Eu, uma outra médica e enfermeira, nós ficamos aí. Então é assim, é um negócio que no final, gente, fica bonito, tá? É que aqui eles estão montando, então é como se fosse um improviso, mas na verdade tem todo faz um sentido, porque tem o segmento do atendimento. Então, assim, geralmente eu não vou atender o militar sentado, porque o militar não vai lá pra falar que ele tá com uma gripe na missão. Ele vai lá porque ele tá passando mal, mesmo. Então, não é, tenente, tô com gripe. Não. Ou ele torceu o pé, ou ele foi picado por uma cobra, ou ele passou mal, teve uma hipoglicemia, por exemplo. Ou foi picado por uma abelha, sei lá. Então, essas coisas que acontecem mais. Mas era você sozinha com a enfermeira ou tinha mais alguma outra médica ou médico? 2 médicos e uma enfermeira. Ah, tá. Uhum. E isso onde que foi? Isso aqui foi numa fazenda, chama Fazenda Rio do Cerne, lá em Maringá, se não me engano, Londrina. É que assim, essa missão aqui foi um campo, né? Ela não foi uma missão real, foi um campo de instrução deles. Entendi. E nesse campo a gente também, os cabos de saúde, então vocês podem ver que os 3, 4 meninos aí, que eram cabos de saúde, eles ajudam a montar e eles fazem toda a parte do APH. Então, eles também sabem funcionar, tudo, mas eles são para remover, né, os doentes, vamos dizer assim. E a gente faz um treinamento também de montagem de campanha. Então, tudo é um treinamento no campo, né? Tanto para os combatentes quanto para o médico, enfermeiro. Mas esses cabos de saúde, eles têm alguma formação, medicina, Não, são enfermagem, meninos técnico? de 18 anos que entraram São no cabos, batalhão. cabos. Eles entram como soldado, né, 18 anos. E aí, alguns passam na prova lá para formação de cabos, geralmente 18, 19 anos, e eles permanecem mais um ano lá. E aí eles aprendem tudo. Então, assim, eles aprendem como se fosse uma coisa assim, meio de técnico de enfermagem. Eles fazem essa função. Mas é opcional para eles. Os que foram selecionados aí, por exemplo, que fica na parte do APH, eles que escolheram ir para esse lado. Na ali verdade, na assim, missão. não. Lá dentro do batalhão, os soldados, eles são designados para vários tipos de setores. Então, a gente meio que escolhe, mais ou menos. Às vezes a gente consegue escolher, às vezes não. Mas a gente escolhe lá que vai ser da saúde. E se o soldado é uma pessoa que quer ficar ali dentro, tudo, ele faz esse curso de cabo, aí ele já vai para outro nível, entendeu? Entendi. Isso aí a foto aqui da esquerda, a gente estava no comecinho da pandemia. Então a gente estava montando o protocolo, o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer a higienização, instalamos pia no batalhão, várias coisas. Essa missão do meio aí, eu estava jantando, e aí me ligaram para ir pro batalhão para uma missão relâmpago. Eu tô com o meu cachorrinho. Eu era aspirante aí. Eu saí quase 10 horas da noite, vocês verem no relógio ali. E o militar, ele tem que, então, independente do que ele tá fazendo, se chamarem, ele tem que ir e acabou. Sim, se ele tiver de prontidão, ele tem que ir. Entendi. Porque na escala tava eu, podia estar outra médica, entendeu? Como tava eu tenho que ir. Chamou, tem que ir. E aqui do outro lado, eu com o armamento, nós aprendemos a mexer com armamento logo no início, porque faz parte de uma das funções de ser militar, né? Então, se defender. Né? Então, o armamento é para não ser usado, porém, a gente tem que saber usar caso aconteça algo realmente que nós precisamos de defesa.
Então a gente aprende o tiro. Mas o que seria essa missão relâmpago que você falou? Essa missão relâmpago aqui, nós fomos para uma missão interfronteiriça com o Paraguai. Paraguai e Argentina ali. Então, eu não me lembro exatamente qual foi o local que nós fomos, mas nós fomos, eu acho que ali para Autônia, Querência do Norte, para poder pegar os portos clandestinos. Então a gente dormiu na PRF, no posto da PRF, junto com a PRF. O médico, a enfermeira e o motorista da ambulância vão também. Mas é relâmpago porque ela é urgente? Alguma Urgente. coisa? É? A gente saiu tipo 1h. Meu Deus. Foi lá, chegou no batalhão, todo mundo se aprontou. E Vai, foi. vai, não vai, não vai, eu sei que vai. E aí sai o grupo. E não tem nenhum aviso prévio pra se prepare que 1 hora a gente vai sair. Tem boatos. Já rola, já. Já rolam uns Entendi. boatos, tipo assim, fica esperto aí que essa Mas semana nada vai rolar. oficial. Nada oficial. Entendi. Porque faz parte, né? Tem que criar a robustez, né? Como é falado no mundo militar, né? Então aqui, lado esquerdo, tava lá, eu, a enfermeira e o motorista. E foi nessa missão aí mesmo, ó, da PRF. Então, coitado, o motorista dormiu na ambulância porque não tinha onde ele dormir. A gente foi preparado, a gente não levou tantas barracas, né? A gente foi preparado para dormir dentro de uma escola. Só que a saúde teve que ir pro meio do rolê, Meu do Deus. campo. Então pode acontecer. Eu fiquei com bastante medo, porque ali tem muita gente com arma, né? Tipo, às vezes sai tiroteio, então dá realmente medo. Mas no final deu certo. A gente conseguiu, eu e a enfermeira dormimos dentro da PRF, então na estrutura mesmo. Foi mais seguro, né? O motorista dormiu na ambulância. E os combatentes, uma parte dormiu de barraca e a outra parte dormiu na chuva, com a capa de chuva. Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante, inclusive. O médico, no geral, ele não, mesmo em missão, ele não costuma ir para campo, né? Até então, assim, ele, no geral, ele fica mais Na retaguarda. na retaguarda. É. Exatamente. Então, nesse caso aí, você teve que ir. Nesse caso aqui, nós fomos para um... Assim, a gente ainda estava meio que na retaguarda. Uhum. Porque a gente não foi pro meio do mato, Entendi. entendeu? Mas já teve alguma que você teve que ir pra campo? Ou não? Não só pra tirar a gente desmaiada. Mas ir ficar lá dormindo no meio do mato, não. Não, porque a gente é suporte, né? O médico, ele é sempre suporte. Então, ele não vai ficar exposto na linha de frente. Então, geralmente, quem fica na linha de frente são os infantes. Então, a infantaria vai pra frente, tem as outras armas, né? De estratégia, né? Engenharia, material bélico, cada um tem sua função. E o médico, ele é como se a gente fosse um hospital ambulante. Vamos pensar assim, né? A nossa ambulância. Então, a gente estava num lugar de risco, sim. Todos armados, tudo certinho. Porém, a gente ainda estava no local de retaguarda. A gente não estava no meio da cabriteira, lá na chuva. Como os combatentes foram, entendeu? Então, a gente ainda estava meio... Mas eu acho que é uma dúvida que eu tenho, e acho que muita gente também tem, é que se o médico militar, ele tem que ter a arma durante essas missões, ou não? Tem, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Você Então vai... você fica com a sua lá também. Na verdade, não é uma arma própria, né? Você cautela ela. O que é cautelar? É como se você alugasse, vamos dizer assim, né? O seu armamento onde tem o paiol, que chama, que é onde tem armamento, munição. Você pega o armamento, pega a munição, assina o que você pegou, né? E aí você tem que ficar com aquela arma e você não pode perder nunca, jamais, porque é muito cara. Então ela fica com você o tempo todo. É um jeito de proteção, né? Você vira o tutor temporário da pistola. Total. Tipo, ela vai no banheiro com ela. Porque dá muito problema você perder um armamento ou uma munição, né? E aí, no caso, o médico não vai pegar um fuzil, né, gente? O médico vai pegar uma pistola, né? Tem que ir armado. Então, o motorista também estava armado. É que aqui ele estava indo dormir, né? Mas todo mundo estava armado, né? O motorista geralmente tem aquele coldre que fica no peitoral. E a gente usa aquele coldre de cintura. Mas o combatente não, eles pegam um fuzil, né? Aí é diferente, porque é outro tipo de proposta, né? Eles realmente vão investigar coisas criminosas, como chama? Descaminho. Porque o descaminho não é um contrabando de drogas, né? É um contrabando de produto. E o que a gente mais pega é isso. É o descaminho. Então, gente que traficando cigarro, produto eletrônico, essas coisas. Mas assim, no caso, foi para uma missão e teve uma troca de tiro. Algum soldado levou um tiro. Quem que vai fazer a retirada desse soldado para chegar até vocês? Geralmente a tropa faz. Eles mesmos... Porque às vezes não tem comunicação como aqui, entendeu? Entendi. Mas eles não têm, assim,
preparo prévio para isso? Ou eles passam por um treinamento antes para fazer controle de hemorragia, alguma coisa assim? Ou é do jeito que tá, eles tiram e levam para você? Então, geralmente, isso é função do médico também de fazer essa instrução. Ou mandar que façam, né? Pede pro enfermeiro fazer e tal. Porque todos do batalhão têm que estar apto a remover uma pessoa ferida. Porque concorda que até chegar a mensagem na gente, o cara às vezes já até morreu. Então já pega o corpo, remove. Se tiver, lógico, como contato, a gente vai com a ambulância. Como já aconteceu de ter contato e com a ambulância, a gente fica com rádio. Nesse lugar aqui a gente não pegava nada, era horrível. A gente só sabia quando chegava já. E aí a gente faz lá o primeiro atendimento. Aqui era umas 2 horas de um hospital, então tinha que fazer as coisas lá mesmo. Então nessa missão, eu preparei tudo voltado para uma emergência mais séria. Graças a Deus não aconteceu tiro, né? Teve gente que teve algumas coisinhas, mas nada grave. Os materiais para essas missões, então, é o próprio médico que escolhe. O médico escolhe. Existe eu não me lembro como chama, mas é como se a gente montasse um documento oficial no Word, assim, né? Com tudo que a gente precisa. Dos materiais, respirador, medicação. Quem faz isso é o médico. Com a ajuda do enfermeiro, mas o médico que é o responsável, né? E existem missões que tem helicóptero. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui. Tem um helicóptero ali, ele fez uma remoção. As 2 pessoas que estão de branco são da saúde. Então, tava chegando uma pessoa ferida com alguma coisa. Eu tirei a foto, então não tô na foto. Mas a enfermeira é a ruivinha ali e o do meio era um cabo de saúde. Então, assim, a gente vai trabalhando conforme tem ali. Porque tem local que vai ter água, por exemplo. Tem local que vai estar muito frio. Por exemplo, olha aqui, gente, gelo. Tava geando. Então, várias pessoas tiveram hipotermia. Então, eu tenho que saber quando vai estar a temperatura para levar, por exemplo, eu improvisar como eu vou esquentar um soro, manta térmica, cobertor, entendeu? Então, tem que pensar nisso. Até toalha, às vezes, a gente levava para secar. Sim. Pra secar a pessoa, né? E a barraquinha externa, como fica, ó, ela fica bem discretinha ali. Às vezes, a gente colocava o símbolo da saúde, dependendo onde estava. Tem um charme, né? Tem um charme. Essa barraca foi montada dentro do tiro de guerra de Umuarama. Foi uma missão de lá. Então, o pessoal da saúde e da inteligência ficou dentro do tiro de guerra. E os combatentes ficavam fora. Então, sempre vão ser a retaguarda. Né? Além disso, o médico ele tem que passar, então, promoção, prevenção de saúde, então, palestras, treinamentos. Tudo isso cabe ao médico, tá? É lógico que ele pode designar para a equipe de saúde, mas o médico também faz isso. Aqui eu estava falando sobre burnout e suicídio. Se não me engano, prevenção do suicídio. A carinha dela segurando um fuzil ali atrás. Muito fofinha. Dando uma risadinha. Eu tava feliz aqui. Um brinquedinho. Então, a gente não usa fuzil, mas a gente aprende a mexer também. Desmontar, montar, né? Faz parte do nosso treinamento. Conhecer os armamentos que existem ali, né? Legal. Esse tipo de instrução o médico também passa ou ele só recebe? Sim, não, o médico passa. De manuseio de armas? Tudo, eu tive que desmontar e montar esse fuzil. Teve prova de quem montava e desmontava mais rápido. Meu Deus. Eu não lembro quem ganhava, mas teve isso. Ganhava um O fuzil abraço e um pistola. parabéns. Gente, esse fuzil, ele tem tipo assim, ele tem uns 5 metros, eu acho, esse negócio gigantesco, nem sei quanto tem, 2 metros de altura. E é enorme. pesado, né? É enorme. E tem um pedaço dele, que acho que se chama baioneta, se eu não me engano, que ele fica maior ainda. É É tipo uma gigante esse lâmina? negócio. Tipo uma lâmina. É a baioneta, então. Eu acho que ele tem 1,5 metros e uns 5 quilos aí pesar. Mas é grande. Tipo, pra mim ainda mais, sou 1,60 Sim. m, né? O negócio é enorme. Então, realmente, naquele momento eu preciso fazer musculação. Bom, o regulamento interno dos serviços gerais, né, do Exército, é um documento grande. Então, assim, não vou mostrar todos para vocês aqui, mas para saber que existe, né? Então, é uma normativa onde fala sobre comportamento, direitos e deveres, disciplina, né, ética, enfim. O oficial, ele tem muitas funções que, às vezes, a gente não está acostumado na nossa vida civil, né? Então, nós oficiais podemos prender o militar, né? Que desacata, que comete um crime ou que se falta com respeito, você pode bani-lo. Logicamente que
é passado para o comandante de companhia, né? Então, no caso, como médica chefe da seção, eu posso participar, um militar que fez alguma coisa errada, né? Ou foi pego com uma droga, sei lá. E aí eu levo pro capitão, que é o comandante de companhia. E aí ele vai decidir a punição. Vai ficar preso no batalhão por 2 dias. Vai ficar lá na cadeia 1 dia. Aí ele decide a punição. Mas tá dentro desse normativo aí. É como se fosse um livro de direito e dever dos É um militares. manual. Regras. Tá tudo nele. A gente tem... Não é regra civil que a gente usa, né? A gente usa regra militar. Uhum. E funciona, né? Até para julgamento, né? Se acontecer algum caso interno Sim. ali, já é um julgamento separado à parte, né? Diferente do civil. Seria um julgamento Sim, militar. é um julgamento militar diferente. Uhum. Mas Feito diferente. tem algum caso, assim, que seja muito extremo, que eles usam as leis daqui de fora pra, tipo, não sei, alguma coisa Sim. que a pessoa tenha feito, e aí fala assim, não vai ser punido dessa forma, vai ser levado adiante. Sim. Geralmente assim. As medidas administrativas lá internas, o médico não faz uma sindicância, mas ele participa muitas vezes de. Então, a sindicância é um processo administrativo interno, onde vai ter um julgamento de instância militar. Vamos supor uma coisa mais pesada. Acontece um homicídio, tá? Aí o julgamento, ele não vai ser só militar. Ele também vai ser civil. Então, a gente vai ter um juiz do meio civil e nós vamos ter juízes militares participando. Inclusive, o Maurício já foi juiz militar, gente. Olha, Já que legal. é bem legal, é bem interessante. Uhum. E aí, o combatente tem essa possibilidade, né? O médico não vai entrar na parte jurídica. Mas às vezes ele responde, né? Porque às vezes o médico atendeu, sei lá, e o outro que matou, mas o médico fez atendimento, então ele tem que responder, né? Uhum. Então o RISG é mais ou menos para você seguir. Só que aí, quando é uma coisa mais séria, ele vira um processo de... Aí não é sindicância que chama. Aí tem outra coisa, é um outro nome. Quando eu lembrar, eu falo. Agora não vem na cabeça. Mas aí vira uma coisa mais externa. Uma coisa maior, né? Bom, e aí dentro do RISG a gente segue ele. Então, no começo, a gente aprende muita coisa. De uniforme, a disciplina, a hierarquia, né? Então, o que eu posso fazer dentro do batalhão? Eu posso sair andando com a minha roupa de treino toda arregaçada? Não, sou punida, né? Eu posso sair andando com a minha gandola toda aberta? Não, tá? Então tem toda essa postura. Eu não posso sair na rua vestida de militar e beber uma cerveja, porque eu tô representando uma instituição, né? Então tudo isso, convivência militar, a rotina, enfim, tudo que tá aqui, que vocês possam imaginar, tem, gente. Se achar que não tem, você procura que tem lá dentro. Questão da hierarquia também. Questão da hierarquia. Então, quem obedece quem ali, né? E o médico tem uma facilidade por ser acesso direto ao comandante muitas vezes, né? Então, o médico tem essa... Porque o militar não entende medicina, então você passa ali o meio caminho, né? Uhum. Aí, Maurício finalmente apareceu. É verdade, falou do Maurício e deixou assim, eu ia soltou no ar. contextualizar, mas eu falei, ninguém falou nada, também não vou falar. Maurício. É verdade, tem que falar. Maurício é esse Meu aqui, marido, pessoal. É o marido gente, aí, da ó. doutora. Que fez eu entrar no exército. É capitão, não é? Capitão. Capitão. Que chique. E aqui tem nós dois juntos ali. Foi uma experiência muito legal servir junto. Realmente, todos viram uma família. Então, você ficar muito amigo do pessoal é muito legal. Eu tive a oportunidade de andar nesse helicóptero preto aí, que é se eu não me engano, eles vieram lá de Taubaté, esse pessoal aqui, que é da helicóptero militar mesmo do exército, não é da aeronáutica, tá? É que eu esqueci como chama a escola de aviação que tem lá em Taubaté. É, Fábio não, né? Não é FAB, é uma do exército, esqueci o nome. Mas eles estavam lá e eles vieram, né? Foi uma missão que a gente fez reconhecimento aéreo. E assim, o médico, teoricamente, não vai, tá? Só que eu acho que o comandante, como eu era a única mulher que estava ali, ele quis dar essa oportunidade pra mim. Ele falou assim, vamos lá, vai ser legal, você vai ter uma experiência que talvez você não vai ter em outro lugar, né? E eu acho também que ele queria, tipo assim, estou incluindo uma mulher. Acho que ele queria Fazer o nome dele ele ali. queria fazer o nome dele. Aí ele me deu a função ainda. Falou assim, Espessoto, você vai filmar tudo. Você vai fazer todos os vídeos, você vai tirar foto nossa, tudo. Eu fiz a função do marketing. Total, tipo, inúmeros vídeos. E aí mandei pra ele pra fazer o reconhecimento aéreo. Foi bem legal. Porque com o helicóptero é bem mais fácil, dá pra ver tudo.
todas as estradinhas, tudo bonitinho, né? Legal. E aí vira um mapa lá gigante. Aí mais uma vez a gente treinando armamento, né? Ali vocês podem ver, o moço do meio ali, da foto que tem 3, ele também era médico. Esse aqui, ó. Uhum. Tava comigo também, entrou comigo. Entrou junto, no mesmo período. Entrou junto, mesmo período. E aqui nós éramos 4 em formação, 2 mecânicos, 2 médicos. 2 sargentos e 2 oficiais. Uhum. Então, assim, na formação, às vezes mistura, não tem muita coisa. Porque como eram poucas pessoas, né? Foi uma formação legal, foi bem exclusivo. Eu gostei muito, foi acho que a melhor parte. Porque eu parei a medicina e eu fiquei 45 dias só sendo militar. Então, eu gostei muito. Pra mim, foi bem, assim, uma oportunidade bem diferente. Recarrega as energias, né? É uma coisa diferente, Olha, né, do que ver. É legal. É legal e assim, você abre a cabeça para um outro universo. Você conhece outras coisas que o médico pode fazer. Né? Como eu falei para vocês, ser auditor, ser perito. Não só ficar atendendo ambulatório, mas também ir para missões. Ver um outro mundo, né? Outra oportunidade. Trabalhar também com urgência e emergência. Coisas que você tem que improvisar. Porque às vezes não tem nada. Tem que pensar rápido. Tem que pensar rápido. Então, assim, coisas que eu aprendi muitas vezes. A primeira missão, entrou coisa no olho de militar, eu não levei colírio. Então, na segunda missão, tinha um colírio anestésico. E eu usava, gente. E o que você fez na primeira missão? Eu acho Foi que eu peguei um foi no cotonete, seco, gente. Eu foi no catei um seco ali, ó. cotonete. Não, eu acho que eu catei um cotonete que eu tinha. Tipo, na minha necessaire, pra tirar o negócio do olho do menino. Meu Deus. E não tinha Mas nem. deu certo? Deu certo, mas Aí, ó. assim, foi um negócio que o menino ficou em pânico. Eu falei assim, você tem que confiar em mim, pelo amor de Deus, que eu tenho que tirar isso aqui. Então, nas outras, eu sempre tinha o colírio anestésico. Então, eu aprendi que um colírio tinha que ter, porque entra. Voa Entra. coisa, entra farpa, às vezes dá tiro de alguma coisa, voa. Então, foi uma coisa que eu aprendi ali na raça. Aí, legal. A base da emergência na medicina militar, eu acho que é você se virar com o que você tem ali, né? Tipo assim, é uma medicina de É poucos literalmente recursos, é De limitado. urgência e emergência, Exato. na hora. Então, assim, a gente falou da hemorragia, é improvisar um torniquete com um pano, né? Uma Isso. roupa. O que você tiver à sua cinto. disposição, um galho ali pra torcer. Mas é bem Mas isso realmente. mesmo, a gente tem que trabalhar com o que tem ali. E aí nós vamos aprendendo conforme vai acontecendo. E lógico, o importante é vocês planejar. Essa coisa do olho, por exemplo, não é uma coisa tão comum. Mas, por exemplo, eu me planejava assim. Pô, a gente vai para um lugar no meio do nada, que é 1 hora da cidade, 1 hora de um hospital. Eu tenho que pensar assim. Comida vai estar tudo precária, vai estar tudo podre, não tem onde lavar a mão. Vocês podem pegar uma infecção, todo mundo. Sim. Então eu vou ter que levar medicamento e soro para toda essa galera. Você faz uma leitura do que vai rolar, Tipo, Pra ter imagina uma uma intoxicação previsão ali, alimentar sim. de 100 pessoas. Verdade. acaba com Né? todo mundo. E teve essa missão que eu usei bastante o colírio, eu usei muito Fenergan e também Decadron. Porque a gente teve eles tiveram que abrir a mata para acampar, e aí teve um enxame de abelha, e foi uma meleca, gente. A Catenace estava lá também, mas é que a Catenace não tinha montado o hospital de campanha, ela estava com a ambulância, né? Então ela catava os caras, jogava lá, e aí chegava todo mundo com Fenergan, tipo, lotou a enfermaria. Meu Deus. E, Sorte que eu levei muita ampola, né? e aí conduz como dá. Injeção ali, dormi um pouquinho, porque Fenergan, né? Uhum. Acordou, tá novo. Tinha uns que faziam angedema, com a boca, chegava toda assim, o olho tudo assim. Meu Deus, que dó. E eu não tinha que fazer, eu tinha que aplicar lá na hora, porque em 1 hora até chegar, muitas vezes, no hospital, né? Não dava, né? Sim, realmente. E, assim, quando você não é um médico temporário, quando você é um médico de carreira, você tem a oportunidade de ir subindo de patente ali dentro, certo? Uhum. E aí tem um limite para o médico para abandonar a sua função da medicina? Assim, conforme ele for subindo, chega um ponto que ele para de exercer a medicina e ele fica mais preso à parte burocrática, ou o médico é sempre médico ali dentro, conforme for subindo? Olha, eu acredito, não tenho certeza, mas eu não estive dentro de um hospital. Mas como médico de carreira, ele vai se tornar um especialista, ele vai acabar ficando, o fim dele vai ser um hospital militar, né? Então ele vai estar se locomovendo para regiões onde tem hospital. O major, ele não vai ficar dando plantão. Entendeu? Quem vai fazer isso é aspirante, tenente, até um capitão. Então o major já vai ter um cargo diferente dentro do hospital. Um tenente coronel, né? É muito mais administrativo. Deixar de ser médico, acho que não.
né? Porque às vezes ele vai operar, vai estar fazendo coisas, às Sempre vezes que é precisar, ortopedista. ele vai estar ali, né, também. Sim, às vezes ele é preceptor de residência, então Sim. lá dentro tem outras oportunidades, né? Uhum. Deixar 100% de ser médico, não, mas ele não vai se envolver tanto, né, com Sim. essas coisas, assim, tipo, com missões e tal. Geralmente o pessoal mais novo tá com mais energia, Mais né? gás. Mais gás. Verdade. E aí vai. E o temporário vai até primeiro tenente, né? Uhum. É, verdade. Então é aspirante, segundo, primeiro. Certo. Verdade. Uma coisa que eu acho que é interessante você falar agora é porque muita gente me pergunta, que às vezes eu falo, eu sou da Liga de Medicina Militar. Eles falam, nossa, mas por que medicina militar? Tipo, que benefício você tem, entendeu? Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco os benefícios que tem de ser um médico militar hoje em dia, entendeu? Sim, com certeza. Na verdade, assim, o objetivo de trazer a Liga é mostrar um outro universo para os alunos que existe, né? Porque, ainda mais na Universidade do Salesiano, nós não temos uma parceria que chama tributação com o Exército, a Marinha Aeronáutica. Então, nós não somos uma faculdade tributária. Ou seja, os nossos tributos pagos, enfim, para o Estado, são de uma maneira diferente. A gente não deve um militar para servir na Força Armada, igual algumas faculdades são. Então, a cultura de vir visitas militares vão ser escassas. E mesmo vindo uma visita militar, é difícil você despertar um interesse realmente do aluno, né? Então, a Liga é esse o objetivo. E o benefício nós estamos indo para uma crescente de médico, uma população de médico muito grande. Então, está em desequilíbrio. Já está começando em algumas regiões um desequilíbrio de muitos médicos e poucos pacientes. Tem região que precisa? Tem. Só que tem região que já está saturando. Verdade. E isso vai dobrar. Então, a gente vai chegar num nível que a gente não vai ter mais uma segurança de ter um emprego fixo. Que nós somos descartáveis, tá? Hoje já tá bem complicado. Já né? tem muito disso. Então, sim, você pode ser descartado, né? Hoje, sendo autônomo, né? No Exército, você tem uma segurança. Né? Você sendo militar de carreira, você tem uma segurança. Vamos dizer assim, previdenciária. Não é bem previdenciária, porque é diferente. Mas é como se fosse previdenciária, porque você vai se aposentar. Aham. Né? Então, você pode ficar doente, você vai ter férias, 13º, tudo bonitinho. E você não vai ser descartado. É estranho eu falar isso, mas quando eu estava no Exército, eu não sentia que eu era só mais uma. Uhum. Aqui eu sinto que eu sou só mais uma médica, entendeu? Eu sou só mais uma clínica médica, só mais uma neuro, só mais uma professora. Lá Entendeu? você era a médica. Lá eu era a médica, entendeu? Onde eu estava, Precisavam de você. precisavam. Então, são poucos médicos. É diferente o tratamento, sim. Você Tem uma valorização ali dentro. Né? Te respeitam. muito valorizado, muito, muito. Eu acho assim, é lógico, eu tenho muita sorte e também a Universidade do Salesiano, para mim, é um emprego maravilhoso. Eu adoro trabalhar aqui. E aqui eu sou extremamente respeitada. Eu não posso reclamar nunca. E eu posso afirmar para vocês que dentro do Exército é um tratamento assim. Você é bem tratado, você é valorizado, entendeu? Você não vai ser simplesmente descartado. É diferente. O combatente, às vezes, ele é um pouquinho mais descartado, porque são vários, né? Sim. Mas nunca vai ser mandado embora e tal. Então, eu sinto, assim, que são empregos acolhedores. Então, aqui eu tenho isso, no Exército eu tinha isso. Não são todos os lugares que a gente vai ter. Né? Tem lugar que a gente realmente... Hoje, a gente tá correndo até risco de apanhar, né, gente? É verdade. Acho que nesse caso a gente fala mais em questão de estabilidade de vida mesmo, né? Em poder trabalhar tranquilo sem ter o risco de amanhã alguém chegar em você e falar: é o seguinte, tem um melhor ali, meu primo chegou aqui agora, Verdade. hoje você vai sair e ele vai entrar. Não tem isso lá. Fora os benefícios, né, que tem Sim. também, por ser... É um Então, a ideia da concurso, Liga né? é essa, é mostrar que existe outro universo. Nosso Legal. objetivo, quando a gente fundou, era justamente esse. Porque, igual a Olivia comentou, né? Muita gente tem dúvida da atuação do médico, o trabalho interno dele, o que ele é capaz de fazer ou não. Só que muita gente, na verdade, nem conhece essa área, né? Porque a medicina militar, ela não é uma residência. Ela é uma área, um campo que você pode seguir, mas não necessariamente é uma residência, entendeu? Então, assim, muita gente não tem esse conhecimento. A nossa liga, ela foi a 5ª de medicina militar a ser fundada no país e o nosso objetivo desde o começo era justamente esse, era trazer esse conhecimento para nós, para o pessoal da faculdade, né, até por não ser uma faculdade tributária, e levar esse conhecimento adiante. Tanto que a gente hoje é um dos fundadores do Congresso de Medicina Militar e o nosso objetivo é justamente esse. É levar esse nome, é levar a medicina militar adiante para que cada vez mais pessoas conheçam essa área.
Tanto que depois, esse ano agora, de 2025, a gente organizou a segunda edição do Congresso, agora em agosto. E assim, depois das 2 edições do Congresso que a gente fez, diversas ligas pelo país foram fundadas. Esse ano agora eu estou auxiliando a fundação de mais 2, uma em Minas Gerais e a outra em Goiás. Então, a gente sente com isso que o nosso objetivo está sendo cumprido, entendeu? Que a gente está fazendo a nossa parte de levar isso adiante para que cada vez mais pessoas conheçam a medicina militar como um todo. Então, eu acho que isso é muito legal. Durante o próprio congresso, eu lembro que tinham comentários, depois tinham e-mails de pessoas falando, eu não conhecia tanto, eu me interessava pela área, mas não conhecia tanto, e depois de entender mais agora no congresso, eu tenho certeza que é para onde eu vou. Sim. Então, acender essa luz na cabeça das pessoas também, entender como é, porque às vezes você tem curiosidade, mas você não sabe. Os feedbacks que a gente recebeu, né, foi muito legal. O pessoal falando justamente isso, de cara, não conhecia, achei muito legal. Quando tem o próximo e tal, perguntando. As dúvidas que o pessoal tirou durante as palestras do congresso também, você via que era um pessoal que estava muito interessado, mas que tinha muito pouco conhecimento daquilo ali, entendeu? Sim. Então foi muito legal, cara. É uma opção, porque, querendo ou não, nós estamos indo para um caminho complicado na medicina. Tá funilando. Então é uma opção, as Forças Armadas, não só o Exército, né? Sim. E existem também outras coisas que, apesar da Liga ser, né, militar, ali, a gente focar nas principais, a gente sempre coloca as forças auxiliares. Então, a gente vai falar de polícia, bombeiro, né? A gente vai estar trazendo para o pessoal conhecer, né? Polícia científica, por exemplo, médico legal. Então, a ideia, assim, fazer uma coisa bem abrangente. Porque igual a gente conversou, né? Eu acho que tá vindo tempos sombrios pela frente da medicina. Tá. Já tá bem pertinho. É assustador, consultas porque a gente por não formou ainda. Exatamente. Ou menos. Faz aquele pacote mensal, já tá estranho. 5 consultas no mês por R$100. Uma consulta vai custar menos do que o ChatGPT. Aí pede um hemograma, cobra quinhentão. Então, assim, a gente vai passar por tempos sombrios até a gente formar. É verdade. Sim. Então é bom conhecer áreas novas, ainda mais uma área dessa, né? Que tem campo pra sair. Totalmente diferente. Estabilidade. É totalmente diferente. Totalmente. Foge, muito do que a gente vê. Então é muito interessante. Bom, mas nosso tempo tá encerrando. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial pro Matheus, que é meu braço direito da Liga, tá comigo desde o começo, ajudando a fundação. Hoje ele é o primeiro secretário. Um agradecimento para a Lívia também, que tá como segunda secretária e que vai assumir a presidência. Essa eu fiz questão de escolher a dedo ali dentro, porque eu queria que continuasse, porque assim, a Liga é um xodó, né, querendo ou não. Então, a gente quer que fique em boas mãos, então, obrigado pela participação da Lívia e, claro, obrigado especial pela doutora Carol, tá com a gente mais uma vez, né, mais uma gravação. Com certeza. No sítio do ano passado tava com a gente, esse ano tá de novo. Tá sempre, né? Na Liga. Tô aí, é nóis. Então, obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal. Eu acho que todos os podcasts ela tava junto. Que a gente todos, gravou. Todos. Sem exceção. Vitalício. Ela tá em todos. No City, fora do City, não importa. Ela tá em tudo. É fidelidade. Exato. Tem que ser, né, gente? É o mínimo, né? É verdade. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Agora a gente vai para mais uma gravação. E em breve vai sair aí 2 episódios da nossa Liga nesse evento de 2025 do City. Muito obrigado. Tchau, gente.